Aqui, irmãos, nessa parábola, bem conhecida, né? Mas aqui o que Deus tratou no meu coração foi o quê? Na nossa família, nós temos princípios, valores que vão se perdendo ao decorrer do tempo, né? E como essa mulher perdeu a moeda, a dracma dela, rapidamente ela acendeu a candeia, varreu a casa e procurou até encontrar essa moeda, que era de grande valor para ela. E assim tem que ser nas nossas vidas, né? Nós vamos perdendo valores dentro da nossa casa, que outra hora para nós era importante, e deixamos se perder por decorrer das circunstâncias, dos momentos. E muitas famílias hoje vão perdendo o valor da comunhão dentro dos seus lares, por falta de busca da palavra, né? Que lá no Salmo 119 vai nos dizer que lâmpada para os pés é uma palavra do Senhor, né? E luz para os nossos caminhos. E essa mulher rapidamente viu, minha casa está ficando na escuridão. Ela se voltou para a palavra do Senhor. Ela varreu, tirou as sujeiras. E eu sei que muitas vezes nós perdemos esses valores dentro de casa, e a gente tocar nesses assuntos dói, fere. Mas o Senhor tem um renovo para nós, tem um recomeço. E devemos acender as nossas candeias, se atentar. Porque outra hora atrás, sentar na mesa com nossos familiares era prazeroso. Orar antes da refeição. E a gente vai perdendo esses valores no decorrer do dia a dia, né? Não para ministrar a palavra para os nossos filhos, para nossas esposas. E o Senhor hoje nos chama a atenção para quê? Para que nós venhamos olhar qual foi o valor que nós perdemos dentro dos nossos lares. Qual o valor que a gente tem deixado para trás. Vamos acender as nossas candeias, se atentar naquilo que o Senhor deixou para nós de valioso, né? Porque o maior valor de um homem, de uma mulher, é a família constituída que Deus deu para nós. E o Senhor tem um renovo para nós hoje. Ver a cada um de nós qual foi o valor que se perdeu dentro dos nossos lares e procurar atentamente renovar esses valores, esses princípios que outra hora atrás nós não negociávamos. E hoje a gente negocia por tão pouca coisa. O Senhor nos chama a atenção para isso hoje, irmãos. Correr atrás daquele valor que a gente deixou se perder dentro dos nossos lares. Aquele princípio. Pense cada um de vocês o que deixou de fazer. Qual foi o valor que perdeu dentro do lar de vocês? Que o Senhor tem um renovo para nós hoje. O Senhor quer renovar. O Senhor quer restaurar. O Senhor nos traz essa palavra hoje, não como para trazer culpa para nós, porque acontece as circunstâncias, o dia a dia, o cansaço faz a gente se perder em certas situações. Que a gente possamos se arrepender verdadeiramente e voltar a tudo aquilo que um dia a gente deixou de fazer, porque o Senhor quer nos renovar, irmãos. Trazer os nossos valores de volta. E o que essa mulher fez de varrer, irmão, a casa, acender a candeia atentamente, é o que nós devemos fazer todos os dias. Trazer a palavra de Deus para nossos lares, declarar a palavra do Senhor dentro da nossa casa, a todo momento. Não só ouvir louvores, mas declarar a palavra do Senhor dentro dos nossos lares, para trazer a restituição, trazer a restauração. Porque as paredes têm ouvidos. Ela ouve palavras negativas e palavras positivas. E que a gente possamos declarar palavras positivas dentro dos nossos lares, para que possamos ser renovados, para que o nosso lar tenha paz, que excede todo entendimento, que só vem do Senhor. E que essa palavra, irmãos, possa falar grandemente ao coração de vocês, que vocês possam refletir nos valores que deixamos para trás. O momento de comunhão com a família é muito importante, irmãos.
Porque nós só vamos dar o real valor para aquele ente querido, para aquele parente, no dia do dia da partida dele. E você dizer todos os dias para o seu parente, para o seu filho, para a sua esposa, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu amigo que ama, é de suma importância para as nossas vidas. Porque valores que são inegociáveis. Que vocês possam refletir grandemente, porque essa palavra está ecoando no meu coração já tem dias, irmãos. Deus já falou várias maneiras comigo sobre essa palavra. E valores que a gente tem deixado. E é isso, pense em tudo aquilo, irmão, que um dia você colocou. Esse valor eu não nego, eu não troco, e trocou. O Senhor tem um renovo para nós hoje. Em nome de Jesus, que você possa ficar à vontade, se ajoelhar, orar. Espírito Santo de Deus, Senhor, mais um dia estamos aqui, Senhor, em Tua presença, Pai, para Te agradecer, Senhor, por esse renovo, pela Tua palavra, Pai, que trouxe luz para o nosso entendimento, Pai. Senhor, outrora, Senhor, a gente perdemos os valores dentro dos nossos lares, Pai. Que o Senhor possa, Pai, reacender nossas candeias, para que nós possamos encontrar e retomar, Senhor, de onde nós paramos, Pai. Nós somos gratos por o Senhor ter nos sustentado, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, pela restauração dos nossos lares. Obrigado pela vida de cada pessoa, Senhor, que se encontra nessa tarde, Pai. Pai, que o Senhor possa continuar trazendo Teus filhos em segurança, Senhor, para o Teu lar. Para poder engrandecer o Teu santo nome, Pai. Nós damos toda a honra e toda a glória para Ti, Senhor. Ó Senhor, que essa palavra, Senhor Jesus, possa fazer o efeito necessário em cada coração, em cada família aqui reunida, Senhor Jesus. Que o Senhor possa trazer um renovo do Senhor sobre cada lar, Pai. Que o Senhor possa restaurar, Senhor Jesus, a cada área, Pai, que nós deixamos para trás, Senhor. Que o Senhor possa trazer a memória, Senhor Jesus, de cada um, os valores que foram perdidos dentro dos lares, Senhor. Os valores que foi deixado para trás dentro das nossas casas, Senhor Jesus. Nos faça lembrar, Senhor. Nos faça, Senhor Jesus, se reconectar com o Senhor, ó Pai. Senhor, nós damos graças ao Senhor pelo dia de hoje, pela vida, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, alinha a Tua igreja com a Tua vontade. Senhor, use esses ministros de louvor, Senhor. E cada canção, ó Pai, que eles vierem entoar nessa tarde, Senhor, venha trazer cura, venha trazer libertação, Senhor, sobre cada coração. Ó Senhor, use esses ministros com autoridade, Senhor Jesus, que eles venham, Senhor, ministrar esses louvores debaixo de revelação do alto, Pai. Que eles possam ser ousados em Tua presença, Senhor. Ó Pai, que cada batida desses instrumentos, Senhor, venha encontrar um coração contrito e aquebrantado, Pai. Venha germinar em nós, Senhor, frutos de arrependimento. Batiza a Tua igreja, Senhor, com arrependimento genuíno, verdadeiro, Senhor Jesus. Abra nossos ouvidos, Senhor, espirituais, os nossos olhos. Nos torna sensíveis à Tua voz, ó Deus. Ó Espírito Santo de Deus, fica à vontade no nosso meio, Senhor. Manifesta do Teu poder mais uma vez, ó Pai. Porque o Senhor é poderoso, Senhor. O Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração, ó Pai. Perdoa-nos, Senhor, por termos negligenciado, Senhor, nosso chamado, Pai. Perdoa-nos, Senhor. Faça conforme o Teu querer nessa noite, Pai. Batiza a Tua igreja com arrependimento verdadeiro, Senhor. Nós estamos rendidos, Pai, diante do Teu altar para engrandecer o Teu nome, Senhor. Venha com a Tua mão poderosa, Senhor Jesus. Toca cada coração, Senhor. Cada família aqui, Senhor, representada, Pai.
Nós te amamos, nós somos dependentes de Ti, Senhor. É tudo para Ti, Senhor Jesus. Fica à vontade, Espírito Santo, fica à vontade, Senhor. Gera em nós um coração generoso, Senhor. Gera em nós, Senhor, sede e fome por almas, Deus. Tira todo esfriamento, Senhor. Tudo aquilo que não provém do Senhor, Pai. Nós entregamos tudo a Ti, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, pela Tua doce presença. Ouça as batidas do nosso coração, Senhor. Muitas vezes não temos palavras, Pai, para agradecer e agradecer o Teu nome, Pai amado. Mas o Senhor conhece os nossos corações. O Senhor ouve o gemido da nossa alma, Pai. Eu sei que o Senhor está aqui, Pai. Eu creio na restauração dos nossos lares, do nosso chamado, Senhor. E todo aquele que entrou enfermo nessa noite, Senhor, possa sair daqui curado, Senhor, restaurado. Que todo coração que entrou endurecido, Pai, seja daqui, Senhor, restaurado. Em nome de Jesus, ó Deus. Tu és poderoso, Senhor. Nós te amamos, Jesus. Seja adorado.
pode dizer isso ao Senhor? Senhor, eu entrego o meu coração, eu entrego a minha vida. Senhor, eu entrego os meus problemas, as minhas preocupações diante do Senhor. Será que nessa noite você pode entregar a sua devoção, o seu coração ao Senhor, como se fosse o seu último dia, falando: Senhor, eu quero derramar o bom perfume diante do Senhor, assim como aquela mulher, Senhor, derramou o perfume nos seus pés, Senhor. Eu quero entregar tudo diante do Senhor. Será que nessa noite você pode erguer os seus braços e dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor, para entregar tudo que tenho e tudo que sou? Existe, eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Te entrego, Senhor, eu te entrego tudo. Que tanto orgulho, o homem está cego e não vê que é tão pequeno. Eu posso enxergar onde ninguém e ainda assim serei pecador. Me destrói, sou vaso, me faça de novo e põe no mais alto lugar. No lugar mais alto, aos teus pés. No lugar mais alto, aos teus pés. Eu não preciso
e ainda assim serei pecador. Me destrói, sou vaso, me faça de novo, me põe no mais alto lugar, no lugar mais alto, aos teus pés, no lugar mais alto, aos teus pés. Eu não preciso te gloriar, eu não preciso te honrar. A minha glória é para ti. Seu nome está acima, acima de toda a terra. Acaso o servo dirá ao seu Senhor o que ele fará? Eu não sou nada sem ti. Diga isso ao seu Senhor. Eu não sou nada sem. Senhor, nós reconhecemos a nossa miséria diante do Senhor. Eu não sou nada sem ti. Eu não sou nada sem. Diga a ele, diga. Eu não sou nada sem ti. Eu não sou nada sem ti. Eu não sou nada sem Jesus. Eu não preciso de glória, eu não preciso te honrar. A minha glória é te servir, toda honra é para ti. Declare isso a Ele. Seu nome está acima, acima de toda a terra. Acaso o servo dirá ao seu Senhor o que Ele fará? Eu não sou nada sem ti. Eu não sou nada sem ti. Eu não sou nada sem ti. Eu não sou nada sem. Será que você pode declarar sua dependência nele? Diga isso. Eu não sou nada sem ti. Eu não sou nada sem ti. Eu não sou nada sem ti.
poderá dizer ou se comparar à grandeza desse Deus que fez o cego enxergar? Ele cura e restaura o corpo físico e a alma. Com 5 pães e só 2 peixes alimentou a multidão que ali estava. E o que são os seus problemas? E onde estão suas questões? Tudo se torna insignificante diante do tamanho do meu Deus. O Elohim, que fez os céus e terra e aqui está pra te curar, é Jeová. A providência Ele é, seu nome é Jeová Jireh. O grande eu sou que te mantém de pé, a rocha e fortaleza Yahvé. O meu Senhor é o Adonai, Deus Todo-Poderoso é o Shaddai. E o que são os seus problemas? E onde estão suas questões? Tudo se torna insignificante diante do tamanho do meu Deus. O Elohim, que fez os céus e terra e aqui está pra te curar, é Jeová. A providência Ele é, seu nome é Jeová Jireh. O grande eu sou que te mantém de pé, a rocha e fortaleza Yahvé. O meu Senhor é o Adonai, Deus Todo-Poderoso é o Shaddai. Seu poder incomparável, sua força inabalável. Esse é o meu Deus, esse é o meu Deus. Sua presença é revelada, operando, enchendo a casa. Esse é o meu Deus, esse é o meu Deus. Seu poder incomparável, sua força inabalável. Esse é o meu Deus, esse é o meu Deus. Sua presença é revelada, operando, enchendo a casa. Esse é o meu Deus, 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 esse é o meu Deus. Elohim, que fez os céus e terra e aqui está pra te curar, é Jeová. A providência Ele é, seu nome é Jeová Jireh. O grande eu sou que te mantém de pé, a rocha e fortaleza Yahvé. O meu Senhor é o Adonai, Deus Todo-Poderoso, Elohim, que fez os céus e terra e aqui está pra te curar, Ele é Jeová. A providência Ele é, seu nome é Jeová Jireh. O grande eu sou que te mantém de pé, a rocha e fortaleza Yahvé. O meu Senhor é o Adonai, Deus Todo-Poderoso, Elohim, que fez os céus e terra e aqui está pra te curar, é Jeová. A providência Ele é, seu nome é Jeová Jireh. O grande eu sou que te mantém de pé, a rocha e fortaleza Yahvé. O meu Senhor é o Adonai.
providência Ele é. Seu nome é Jeová Jireh. O grande eu sou que te mantém de pé. A rocha e fortaleza Yahvé. O meu Senhor é o Adonai, Deus Todo-Poderoso, o Elohim, que fez os céus e terra, e aqui está pra te curar. Ele é Jeová, a providência Ele é. Seu nome é Jeová Jireh. O grande eu sou que te mantém de pé. A rocha e fortaleza Yahvé. O meu Senhor é o Adonai, Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. O Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. Glória a Deus, uma boa noite, a paz do Senhor Jesus. Uma boa noite, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos dizimar e ofertar na casa do Senhor. Você que tem seu dízimo, pegue na mão o seu dízimo, a sua oferta. Irmãos, nós fazemos isso entendendo esse feito. A igreja ela não está aqui para te pedir dinheiro, a igreja não está aqui para ser um lugar onde nós vamos colocar medo em você, para você ofertar na casa de Deus. A Bíblia vai dizer em Coríntios que você deve dar de acordo com aquilo que o seu coração deseja. Sabemos que temos a responsabilidade do dízimo e que também temos a responsabilidade das nossas ofertas. Oferta revela o coração e dízimo revela a minha fidelidade a Deus. Então fazemos isso de maneira consciente, sabendo que não estamos dando a Deus, estamos devolvendo aquilo que pertence a Ele. Amém, irmãos? Então levanta a sua mão para o alto, vamos orar. Senhor meu Deus, Pai, nós queremos consagrar a fidelidade, consagrar o coração que está entregando ao Senhor, ó Deus. Senhor, nós queremos apresentar diante do Senhor esses dízimos e ofertas, queremos entregar eles nas suas mãos. Meu Deus, nós pedimos ao Senhor que possa suprir as necessidades da sua casa, do seu reino. Senhor amado, as necessidades do órfão, da viúva, daqueles que temos estendido as mãos, Senhor. Que cada dízimo e oferta possa multiplicar, Senhor, no celeiro da sua igreja. Meu Deus, nós também queremos apresentar cada dizimista e ofertante e pedimos ao Senhor que o Teu Espírito abençoe a fidelidade do Seu povo e que aquele que não tem, Senhor amado, também seja abençoado de maneira sobrenatural. Meu Deus, que nada falte no celeiro do Seu povo, Senhor. É isso que nós queremos Te pedir. Repreenda nessa noite todo migrador, devorador, todo mal, Senhor amado. Abre porta onde não há porta e que o Teu Espírito faça o Seu povo prosperar de acordo com a Sua palavra. É isso que nós queremos Te pedir e já Te agradecemos em nome de Jesus. Você que tem, pode vir, vem adorando ao Senhor. E em seguida Ele me levou novamente à porta da casa. E eis que as águas surgiram por debaixo da soleira da casa e em direção ao leste, porque a frente da casa ficava em direção ao leste, e as águas desciam debaixo do lado direito da casa, ao lado sul do altar. Então ele me levou para fora, pelo caminho do portão em direção ao norte, e me conduziu pelo caminho de fora até o portão exterior, pelo caminho que olha em direção ao leste. E eis que ali corriam as águas do lado direito. Por enquanto, somente até aqui. Feche seus olhos, curve a sua cabeça, estenda suas mãos para cá, ore pela minha vida, abençoa a minha vida, ore, peça para que Deus me use de acordo com a vontade dEle, que não seja eu falando, mas que seja o Senhor. Senhor, nós nos colocamos diante da Sua presença, Deus. Senhor, nós estamos com o nosso coração rendido diante do Senhor e do Teu Espírito.
Senhor, nós queremos ouvir a sua voz. O Senhor já se fez presente durante os louvores, mas nós viemos nessa noite aqui para ouvir a sua palavra, Senhor. Nós sabemos que por meio da sua palavra receberemos direção para os próximos dias. Então pedimos ao teu Espírito, abre o nosso entendimento. Pedimos ao teu Espírito, abre a nossa visão espiritual. Tira os comichões dos nossos ouvidos, Senhor. Tira a dureza do nosso entendimento, do nosso coração. Meu Deus, e vem falar conosco, ó Senhor. Senhor, eu estou aqui disponível como um canal do Senhor, mas essas ovelhas são tuas e elas te pertencem. Se o Senhor quiser mudar tudo que está aqui descrito, Senhor, que assim seja feito, mas que nós sejamos edificados. Saiamos desse lugar transformados, saiamos desse lugar edificados pelo Senhor. Senhor, nós repreendemos todo ladrão do entendimento, todo espírito maligno, toda distração no nosso meio, Senhor, nós repreendemos. Nós entregamos o nosso coração ao Senhor, os nossos ouvidos são teus, a nossa mente é sua, Deus, e nós pedimos, fala conosco, de acordo com a sua vontade. Meu Deus, é isso que nós queremos te pedir e já te agradecemos, porque cremos que o Senhor se fará presente, e que assim seja, em nome de Jesus. Pode tomar o seu assento. Glória a Deus. Irmãos, na semana passada eu tive a oportunidade de ministrar Ezequiel, capítulo 37, lá nós lemos, e vimos que falava a respeito do vale de ossos secos, e do 37 ao 47 muita coisa aconteceu. Do 37 Deus traz vida para o povo e esperança. Do 38 ao 39 Deus vai falar com esse povo a respeito de uma vitória. Do 40 ao 43 Deus começa a falar a respeito de santidade. Abaixa um pouquinho o retorno aqui, Leléo, por favor. A respeito de santidade, de adoração, de como aquele povo deveria entregar a adoração ao Senhor. Do 44 ao 46 Deus começa a falar com esse povo a respeito de santidade e adoração. O 47, a Bíblia vai descrever a respeito de um rio de águas vivas, e é a respeito desse rio que nós iremos decorrer das Escrituras dessa noite. E se eu pudesse dar um tema a essa mensagem, eu daria o tema: o templo que se torna canal das águas do trono de Deus. Se eu pudesse dar um tema a essa mensagem, esse seria o tema: o templo que se torna canal das águas do trono de Deus. E esse templo é eu e é você. Um templo que se torna a extensão daquilo que Deus está fazendo na terra. Esse templo é eu e é você. Nós não somos a fonte das águas, somos o templo do Espírito e podemos ser o canal por onde essas águas começam a preceder, a decorrer a sociedade, diante daquilo que procede de Deus e alcançam lugares que precisam de vida. Lê junto comigo novamente o versículo 1, vai dizer assim o texto: em seguida ele me levou novamente à porta da casa, e eis que as águas surgiram por debaixo da soleira da casa, em direção ao leste, porque a frente da casa ficava em direção ao leste, e as águas desciam debaixo do lado direito da casa, ao lado sul do altar. Então ele me levou para fora pelo caminho do portão e em direção ao norte, e me conduziu pelo caminho de fora até o portão exterior, pelo caminho que olha em direção ao leste, e eis que ali corriam as águas do lado direito. Versículo 3: e quando o homem que tinha um cordel em sua mão saiu em direção ao leste, ele mediu 1000 côvados e me levou através das águas, e as águas estavam pelos tornozelos. Antes de nós continuarmos a leitura, Ezequiel capítulo 47 está dentro de uma grande visão de restauração, onde Deus começa a falar e a ministrar o coração deste povo. Nos capítulos 40 ao 48, o profeta contempla a casa de Deus, e a partir deste ponto, a partir da casa de Deus, ele vê águas que começam pequenas,
decorrendo da soleira, mas essas águas, elas começam pequenas, mas elas se tornam rios de águas vivas. É impossível de atravessar. Nós vamos decorrer o capítulo e vamos entender isso. Esse rio chega a regiões marcadas pela morte, como o Mar Morto. Porém, entretanto, o versículo 7, daqui a pouco nós vamos lá. Nós vemos que até o lugar de morte se torna um lugar de vida através dessas águas que descem do trono de Deus. Um lugar de morte se torna um lugar de vida e de prosperidade. E um lugar de habitação, onde não havia habitação de peixes, onde não havia vida, onde não havia circunstância para a vida, onde não havia lógica para a vida, começa a produzir vida por conta das águas que vêm da casa de Deus. E a grande pergunta que todo esse contexto, esse texto vai nos levar a pensar: a presença de Deus em nós está apenas habitando ou ela está fluindo através de nós? Porque nós iremos entrar no contexto original do texto, mas também iremos aplicar para os nossos dias. E eu e você somos templo do Senhor, amém? Nós somos casa do Espírito de Deus. Nós somos essa morada do Senhor e daqui a pouco nós iremos entender isso. Mas antes de entender isso, o versículo 1 vai dizer que essas águas, elas saíam debaixo da limiar. O primeiro detalhe é a origem. O templo não fabricava água. As águas, elas vinham do próprio Deus. A água procede da casa de Deus. E isso nos lembra que a vida espiritual, ela não nasce na capacidade humana. A vida espiritual, ela não nasce nos esforços humanos. A vida espiritual, ela não nasce a partir da minha e da sua decisão. A vida espiritual, ela vem, a origem dela precede de Deus. A vida espiritual, acompanha comigo o versículo 1. Em seguida, ele me levou novamente à porta da casa. E eis que as águas surgiram por debaixo da soleira da casa, e em direção ao leste, porque a frente da casa ficava em direção ao leste. E as águas desciam por debaixo do lado direito da casa, ao lado sul do altar. Então, versículo 2: então ele me levou para fora, pelo caminho do portão, em direção ao norte, e me conduziu pelo caminho de fora até o portão exterior, pelo caminho que olha em direção ao leste, e eis que ali corriam águas do lado direito. João capítulo 7, versículo 38, nós não iremos lá, mas Jesus, ele vai falar a respeito dessas águas. Aqueles que creem em mim, vamos lá, irmãos, para contextualizar. João capítulo 7, abre comigo, versículo 38. Daqui a pouco nós voltamos em Ezequiel. João capítulo 7. João capítulo 7, versículo 38. Em João capítulo 7, versículo 38, Jesus vai dizer: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior ou do seu ventre fluirão rios de águas vivas. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. O próprio texto explica que ele falava a respeito do Espírito de Deus, a respeito dessas águas que fluem do Senhor, do céu. Portanto, existe uma distinção fundamental dentro desse texto. A água, ela flui através do cristão, mas não nasce no crente. Eu estou contextualizando, volta lá em Ezequiel, capítulo 37, para que fique claro que as águas, capítulo 47, para que fique claro em que essas águas, elas estão decorrendo do trono de Deus.
Só que isso aqui, irmãos, nós não iremos ler como uma história, como se ler livros. Nós iremos entender que a fonte, o manancial está em Deus, não em nós. E é isso que nós entendemos aqui agora. A Bíblia diz lá no livro de João que aquele que crê, como a Escritura diz, do seu interior flui rios de águas vivas. O cristão, ele não é a nascente, ele é o canal. O cristão, ele não é a fonte, ele é o canal. A questão aqui não é ser a fonte. A questão aqui não é ser literalmente apenas a nascente. A questão é, a pergunta que essa reflexão nos leva a pensar é: será que nós estamos contribuindo apenas com aquilo que Deus quer fazer em nós? Ou será que nós estamos contribuindo para que Deus possa fazer através de nós? Nós vamos continuar a leitura, versículo 3, lê junto comigo. E quando o homem que tinha um cordel em sua mão saiu em direção ao leste, ele mediu 1000 côvados e me levou através das águas, e as águas estavam pelos tornozelos. Novamente ele mediu e levou através das águas, e as águas pelos joelhos. Novamente ele mediu 1000 côvados e me trouxe através das águas, estavam nos lombos. E em seguida ele mediu mais 1000 côvados, e este era um rio pelo qual eu não conseguia passar, porque as águas eram profundas, as águas para se nadar. Um rio pelo qual não se podia passar. E ele me disse: filho do homem, o que tu viste? Tu viste isto? Então ele me trouxe e me fez retornar para a margem do rio. Ora, quando eu havia retornado, eis que o ribanceiro do rio havia muitas árvores, de um lado e do outro lado. Então ele me disse: essas águas saem em direção à nação do leste e desce para dentro do deserto. Presta atenção no versículo 8. Então ele me disse, lê comigo de novo: essas águas saem em direção à nação do leste e desce para dentro do deserto e vai para dentro do mar morto, que sendo levadas ao mar, as águas serão curadas. E sucederá que cada coisa que vive, que se move para onde quer que os rios venham, viverá. E ali haverá uma grande multidão de peixes, porque estas águas chegarão lá, porque serão curadas, estas águas serão curadas, essas águas serão curadas, e cada coisa viverá por onde este rio vier. Irmãos, por que eu estou enfatizando esses pontos aqui? Porque começou apenas como um fio de água saindo da soleira da casa de Deus, mas se tornou um rio de águas vivas, ao ponto em que o profeta não tinha mais o governo. Começou pequeno, saindo debaixo da soleira da casa de Deus, sobre o altar, mas depois se tornou um rio, irmãos. Depois se tornou um rio. E ao se tornar um rio, a Bíblia vai descrever no versículo 8 que este rio, ele vai em direção ao deserto, e que este rio, ele vai para dentro do mar, e que sendo levada ao mar, as águas do mar, elas serão curadas, e o lugar de morte começa a ter vida, e vida em abundância, porque as águas do trono de Deus começam a entrar no mar morto, e um lugar onde não havia espaço para vida começa a desfrutar de vida. Irmãos, essas águas do trono de Deus, elas estão disponíveis aqui para nós. E talvez elas se iniciaram no começo do culto,
Ou talvez quando você levantou pela manhã e disse bom dia para o Espírito Santo e você não teve uma resposta dele, ela se iniciou pequena. Talvez ela se iniciou durante o trajeto do seu dia. Uns choraram, outros se alegraram, outros cuidaram do seu dia normalmente. E talvez você não teve a sensibilidade de ver a profundidade da manifestação do Espírito Santo. Mas o que começou pequeno se tornou um rio. E eu quero dizer para você que este rio está entre nós aqui agora. Irmãos, e este rio, ele não vem apenas para nos vivificar. Ele vem para nos tornar canais de extensão do reino de Deus. Ele vem, ele passa por nós. Nós vamos entender isso daqui a pouquinho. Eu acabei de falar aqui em João capítulo 7, Jesus vai dizer: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Irmãos, nós somos e fazemos parte desse rio. Você não é um pântano, você é um rio de Deus na terra. As águas, elas não estão paradas, elas estão contínuas. E elas precisam fluir continuamente em nós e através de nós. Olha para o seu irmão que está do seu lado e fala para ele: água parada da dengue, água parada da doença, irmão. Por que eu estou falando isso? Porque o que Deus está fazendo em você não pode parar em você. O que Deus está fazendo em nós não pode parar em nós. Ei, o rio está contínuo. Perceba que a movimentação do rio, ele nasceu pequeno, mas ele vai até o mar. E o mar, que era um mar morto, que não havia vida, começa a haver vida, e vida em abundância. Esse cenário para nós nos nossos dias ele literalmente significa, irmãos, que o rio, ele começou a nascer. Oh meu Deus, as águas do trono de Deus estão deliberadas no nosso meio. Nós iremos entender isso daqui a pouco. Versículo 3 ao versículo 5, o profeta começa a falar a respeito de... Lê comigo aí. E quando o homem que tinha um cordel em sua mão saiu em direção ao leste, ele mediu 1000 côvados e me levou através das águas. E as águas estavam no tornozelo. As águas estavam aonde? Me ajuda a pregar. As águas estavam na onde? No tornozelo. Isso aqui representa o começo. Isso aqui representa o início. O início de uma caminhada em que por muitas das vezes ainda temos o controle das nossas vidas. Ainda queremos direcionar os nossos passos a um contato com o rio, mas ainda existe muito controle do homem. Ainda existe o Senhor, eu não quero fazer isso e eu não vou fazer isso. É isso aqui que isso aqui significa. Senhor, eu ainda tenho controle, é possível entrar e sair facilmente da presença de Deus ou das ordenanças de Deus. É isso que é as águas nos tornozelos. E quantas vezes nós não estamos nesse lugar? Anos e anos e anos de igreja vivendo, meu Deus, e estamos nesse lugar querendo controlar a vontade de Deus na nossa vida. Querendo controlar a vontade de Deus no nosso íntimo do nosso ser. Ah, irmãos, essa água que nós estamos lendo aqui, ela está entre nós. Irmãos, nós precisamos ir e acessar esse lugar de águas no tornozelo. Porque, eu não sei você, mas às vezes parece que os nossos pés ainda estão secos. Meu Deus, que o Senhor abra o nosso entendimento para que Ele possa ministrar o nosso coração por essa palavra. Porque parece que estamos muito vivos quando Deus está pedindo para nós morrer. Parece que estamos muito interessados na nossa vida quando Deus está falando: entrega para mim, vem viver o meu propósito. Parece que por muitas das vezes esse começo nós ainda nem vivemos ele, porque nós não estamos disponíveis a isso. Acompanha comigo a leitura, o versículo 4, novamente: ele mediu 1000 côvados
e levou-o através das águas, e as águas estavam pelos... Me ajuda a pregar. E as águas estavam pelos... Novamente ele mediu 1000 côvados e me trouxe através das águas, estavam nos lombos. Joelhos, irmãos, já significa algo relacionado à dependência. A imagem nos conduz à ideia de oração, rendição. Quando se fala de joelho, irmãos, nós falamos disso. Eu estou me rendendo ao Senhor. Até os dias de hoje, quando nós vamos nos render, nós entramos no culto e ajoelhamos. Quando vamos dormir, nós oramos ajoelhados. Isso fala a respeito de oração, a respeito de dependência. Então o crente aqui, ele já saiu do começo e entrou para um estágio de dependência. Quando as águas estão nos joelhos, ele já saiu do estágio de Senhor, eu controlo, e ele já está começando a entrar no estágio de Senhor, eu dependo. Então, para você que talvez estavam com as águas no joelho, ou para você que talvez nas águas do joelho, nos pés, nos tornozelos, e para você que estava com as águas, com os pés secos, você precisa entrar nesse estágio no Senhor, de começar a depender do Senhor, de começar a pedir, a render, a se render. E aí perceba que o restante do versículo vai falar a respeito das águas nos lombos, e nós iremos explorar isso aqui nessa noite. Águas nos lombos, quando a água alcança uma região associada à força e sustentação, Deus passa a tocar as estruturas de uma maneira mais profunda. Irmãos, é isso que Deus quer nos fazer aqui nessa noite. Águas profundas. Quando as águas tocam no lombo, o homem deixou de ter a força que ele tinha e ele passa a se render ao Senhor. Ele passa a se render ao Senhor. Continua a leitura comigo. Novamente ele me mediu 1000 côvados e levou-o através das águas, e as águas estavam pelos joelhos. Novamente ele mediu 1000 côvados e me trouxe as águas, e as águas estavam pelos lombos, ou seja, lugar de força. Deus aqui nesse estágio, irmãos, Ele quer começar a mexer na nossa estrutura. Aqui já saiu do estágio de dependência e Deus está começando a forjar o crente. Aqui Deus está começando a trabalhar em águas, em vida profunda no crente. Mas aí perceba que o versículo 5 vai dizer: em seguida ele mediu 1000 côvados, e este era um rio, pelo qual eu não conseguia passar, porque as águas eram profundas demais, e as águas para se nadar, um rio pelo qual não se podia passar. Aqui Deus começa a levar o profeta em visão, e chega a um ponto em que ele não conseguia mais atravessar por força própria, de pé. Ele precisava nadar, ele precisava se entregar totalmente. E olha o que o texto está dizendo: não era possível passar, pois as águas eram profundas para se nadar, um rio pelo qual não se podia passar. E aqui nós vamos aprender um princípio muito forte. Chega um ponto na vida do homem em que ele não atravessa mais o rio caminhando. Ele já perdeu totalmente o direito de governo da sua vida. Já não há controle, já não há ambiente. Nós somos conduzidos pelas águas de Deus. Nós somos conduzidos pelas águas do trono de Deus. Esse aqui, irmãos, é um ponto em que você não vai mais conseguir falar: Senhor, eu vou na minha vontade. Não. Esse aqui chegou a um ponto em que nós não vamos conseguir mais falar assim: Senhor, eu ainda consigo retornar do propósito. Aqui é um ponto em que as águas do rio de Deus submergem os homens. Aqui é o ponto, irmãos, em que Deus nos mostra uma maturidade espiritual. Maturidade espiritual, porque não é aprender a controlar o espírito. Oh meu Deus. Aqui o crente já saiu do raso, William, da onde ele conseguia ir e vir facilmente, controlar a sua vida, e ele entra numa maturidade espiritual que ele não quer mais governar o espírito, ele quer se render à vontade do Espírito de Deus. Aqui o homem entrou num ponto em que ele não consegue mais falar assim: eu vou ir perdoar,
E quando ele chega na porta, ele dá meia volta e ele volta para trás e fala: eu não consigo mais. Aqui o homem, ele chegou numa maturidade em que quando ele pensa em voltar, ele já não consegue mais, porque ele entendeu a vontade de Deus para a vida dele. Aqui o homem, ele entendeu, irmãos, que ele não pode voltar, tirar a mão do arado, porque ele entendeu que ele precisa se render à vontade de Deus. Irmãos, e essas águas estão entre nós. Essas águas estão entre nós aqui, agora. E nós, o que me chama a atenção é que em todo momento em que Deus, ele mostra para o profeta 1000 côvados, o profeta precisa caminhar para entender o próximo 1000 côvados. Presta atenção nisso aqui. Deus só vai nos revelar o próximo nível quando nós estivermos disponíveis a caminhar. Então você que não sai do raso, está preso no raso e vê a vida dos irmãos no profundo, falando: eu não saio. Talvez você não saia porque você não decidiu caminhar. Talvez você não saia do raso porque você decidiu ter o controle da sua vida. Irmãos, e de uma visão a outra, do raso, tornozelos, joelho, lombo, Deus está nos mostrando apenas uma coisa aqui. O crente maduro, ele entendeu que ele não vive mais para ele, ele vive por uma causa. Sabe o que Deus está falando para nós aqui nessa noite? Águas purificadoras estão liberadas sobre nós. E aqui cabe a resposta do homem a Deus: Senhor, eu quero ir mais fundo nessa noite. Senhor, eu quero sair do raso. Senhor, eu quero começar a molhar o meu pé nessas águas vivas que saem do seu trono. Talvez eu não sei qual que é o seu estágio. Talvez o seu estágio seja de águas no tornozelo. Ou talvez você ainda não experimentou o molhar dos pés. Talvez as águas estejam no seu joelho. E o que é isso? Deus falou com você, mas você fica assim: Senhor, me confirma. Quem nunca fez isso, irmãos? Senhor, eu vou pedir perdão para ela, mas me confirma. Senhor, confirma para mim que eu vou lá, eu vou lá pregar no culto, mas me confirma a palavra. Aí quando vai ver, o pregador prega a palavra que você tinha que pregar. Estágio de dependência. Mas nós estamos confundindo, porque por muitas das vezes nós não estamos vivendo na dependência, nós estamos vivendo da terceirização espiritual. O que Deus nos pediu, nós queremos ficar: Senhor, nos confirma. E Deus está falando: eu já liberei. Você está: Senhor, me confirma. Senhor, me confirma que eu preciso ir pregar na rua. Ele já falou antes de subir aos céus: vocês serão as minhas testemunhas. Vão pregar na Judeia, em Samaria, até os confins da terra. Então eu não preciso pedir confirmação para pregar o evangelho, porque há um tempo para todas as coisas, mas para pregar o evangelho você não vai encontrar nas escrituras. Há um tempo de pregar e um tempo de parar de pregar. Então, irmãos, o que esse texto ele está começando a nos ensinar? Águas nos lombos significa governo. O homem já entendeu que ele precisa entregar a estrutura da sua vida para Deus. Águas para nadar significa literalmente uma entrega profunda, verdadeira, genuína. Aqui é o ponto em que o homem perde o controle da sua vida. Irmãos, eu quero ser intenso nessa mensagem. Por quê? Porque nós precisamos perder o governo das nossas vidas. Sabe por quê, irmãos? Precisamos morrer mesmo. Precisamos morrer mesmo. Presta atenção, para que haja vida em outros, alguém precisou se dispor a isso. Para que haja vida em outros, alguém precisou se dispor a isso. Maturidade espiritual é entender e aprender que eu não governo o Espírito, é o Espírito que me governa. E que Deus nessa noite nos leve a esse lugar, em nome de Jesus. Que Deus nessa noite nos leve a essas muitas águas. E que o Senhor possa falar ao nosso coração. Versículo 8, lê comigo. Então ele me disse: estas águas saem em direção à nação do leste. Antes de nós terminarmos a leitura, percebe que as águas ela têm um propósito? As águas elas não andam aleatoriamente, irmãos. Ela tem uma direção e um destino.
Porque as águas de Deus, ela nunca é para o lugar que tem vida, ela é para o lugar que tem morte. As águas de Deus ama visitar lugares de morte. Como assim, Felipe? Acompanha comigo a leitura. Essas águas saem em direção à nação do leste, vírgula, e desce para dentro do deserto. As águas não vão para as árvores abundantes, vai para o deserto. As águas não vão para florestas regar o que já tem vida, vai para o deserto e na continuação, e vai para dentro do mar. O mar morto, que sendo levadas ao mar, as águas serão curadas. Meu Deus, irmãos. Irmãos, eu acabei de falar aqui que essas águas estão nos visitando aqui nessa noite. Você percebeu o seu estado espiritual? Porque por ir e vir à igreja nós achamos que estamos com vida, mas o Senhor está falando: ei, vocês ainda estão no raso. Ei, vocês ainda têm o controle da vida de vocês, vocês querem governar a vida de vocês. Mas essas águas veio de encontro ao lugar exato nessa noite, ao deserto. Irmãos, mas sabe qual que é a novidade? Rios no ermo, caminhos no deserto, aonde era a morte e a vida. E que o Senhor está falando conosco aqui, que para o deserto das nossas vidas Ele tem águas vivas que vão gerar vidas, e vida espiritual. Olha aqui o restante do texto. E vai para dentro do mar, que sendo levadas ao mar, as águas serão curadas. Irmãos, tem águas aí dentro de você que precisam de cura. Meu Deus, tem águas que eram para estar fluindo em eternidade, em glória, mas você deixou ela virar uma poça. Lembra a água parada da dengue? Tem águas que precisam ser visitadas. Felipe, eu sou crente há 20 anos, eu carrego a presença, eu carrego o Espírito, eu carrego a palavra, mas talvez você se tornou esse mar aqui que precisa de cura, porque talvez não está fluindo do seu interior rios de água viva. Que essa palavra, ela confronte o seu coração, assim como está confrontando o meu. Porque não significa que estamos aqui, que estamos vivos espirituais. Semana passada eu pude vir aqui e eu perguntei: aonde está o sopro? Aonde está a movimentação dos ruídos do Espírito? Mas eu não quero voltar em Ezequiel 37, porque nós estamos lendo 47. E aí a pergunta da parte de Deus para as nossas vidas é: qual é o mar? Qual é a poça? Aonde é que essas águas precisam visitar no meu e no seu coração nessa noite? Lembra que eu falei? As águas estão disponíveis, a cura está disponível, o deserto está a ser visitado. A questão é: você quer esse lugar no Senhor? Porque o profeta precisou caminhar. As águas chegam ao mar e as águas do mar são saradas. O rio chega a um lugar onde a vida parecia impossível. A presença de Deus não permanece confinada ao templo. Meu Deus, isso aqui é muito forte. A presença de Deus não permanece confinada a essas 4 paredes aqui, irmãos. A presença de Deus não permanece confinada ao secreto lá da sua casa. A presença de Deus não permanece confinada a esse lugar. Ela se move em direção ao lugar que precisa ser restaurado. A intenção de Deus é se mover. Esse é um princípio que nós podemos carregar. Uma comunidade cheia do Espírito não existe apenas para experimentar a presença de Deus, mas para levar vida para fora dessas 4 paredes. Oh meu Deus, você não entendeu isso aqui? Para que somos visitados por Deus? Para que pedimos para que a glória de Deus desça aqui nesse lugar? Para que pedimos a manifestação de Deus só para sair para fora falando que culto poderoso? A presença de Deus é intencional, irmãos. E a presença de Deus, ela não se confina a esse lugar, ela não para aqui. A ideia central de Deus é alcançar o seu vizinho, e é através da sua vida.
A ideia central de Deus é alcançar este bairro e é através da sua vida. Porque percebe que o texto fala que o mar, as águas foram ao deserto e depois visitaram o mar. A presença de Deus, ela não quer parar em nós. Onde o rio passa, aquilo que estava morto começa a viver. Aleluia, onde o rio passa, aquilo que estava morto começa a viver. Pessoas feridas encontram esperança. Os leprosos são purificados. O doente, enfermo espiritual, aqueles que estão em sequidão espiritual, começam a florescer na presença de Deus. Irmãos, e essa presença, ela está entre nós aqui. Essa presença está entre nós. Famílias são restauradas, corações endurecidos podem ser alcançados por essa presença, e o ambiente espiritual seco pode tornar a produzir vida. Irmãos, olha para a minha vida, olha para a sua vida, olha para nós como igreja. Deixe essa palavra confrontar o seu interior. A sequidão, o deserto nosso espiritual é uma realidade. A sequidão em que vivemos é uma realidade. Não conseguimos jejuar muito, não conseguimos mais orar tanto, não conseguimos mais buscar a presença tanto, não conseguimos estender a mão para o de fora porque a sequidão está em nós. Mas há uma boa notícia, essas águas estão liberadas em nossa direção. Há uma boa notícia, essas águas estão liberadas em nossa direção. Olha o versículo 10 junto comigo. E sucederá, olha o 9, perdão. E sucederá que cada coisa que vive, que se move, para onde quer que os rios venham, viverá. E ali haverá uma grande multidão de peixes, porque essas coisas chegarão lá, porque serão curadas. E cada coisa viverá por onde este rio vier. E sucederá que os pescadores ficarão sobre ele, desde o En-Gedi, até o En-Engai. Eles serão um lugar para se espalhar redes. Seus peixes serão de acordo com os seus tipos, como os peixes do grande mar, excedendo em muitos. Mas os seus lugares enlameados e os pântanos não serão curados. Eles serão dados ao sal. E junto ao rio, sobre a sua ribanceira, deste lado, daquele lado, crescerão todas as árvores para alimento, cuja folha não cairá, nem o seu fruto será consumido. Ela produzirá novos frutos de acordo com os seus meses, porque suas águas sairão do santuário, e o seu fruto será para alimento, e a sua folha para remédio. Assim diz o Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus: esta será a fronteira pela qual herdareis a terra, de acordo com as 12 tribos de Israel, e José terá 2 porções. Antes de nós continuarmos, irmãos, percebe que por onde este rio passar, o fruto vai florescer. Irmãos, e eu torno a dizer, árvores de ambos os lados do rio, com fruto, folhas que não murcham. Observe a sequência: vida, árvore, fruto. O fruto é consequência da presença das águas. Meu Deus, e o meu desejo é que essas águas brotem no nosso meio, e que o Senhor nos faça florescer novamente. Salmos capítulo 1, versículo 3, vai dizer a mesma lógica: a árvore plantada junto às águas florescerá no tempo do Senhor. Mas aqui há uma observação, porque Deus entrega o pântano ao sal. Deus entrega o pântano ao sal. Acompanha comigo, versículo 11. Mas os lugares enlameados e os pântanos não serão curados. Não serão curados. Pelo contrário, eles serão dados
ao sal. Irmãos, tem lugares que Deus não vai conseguir curar porque não há disponibilidade para cura. Tem lugares em que Deus não vai conseguir operar porque não há disponibilidade para cura. Não há disponibilidade. Por que não há? Porque não há quem dê o primeiro passo a esse rio. O profeta precisou caminhar de acordo com a visão para acessar os lugares. E de uma água rasa ele acessa um lugar onde as águas submergiam. Ele sai de um lugar onde ele tinha o controle da própria vida para um lugar onde ele rendia a sua vida a Deus. E presta atenção no que eu quero te dizer aqui. Esse pântano espiritual em que nós vivemos às vezes, se nós não permitirmos o Senhor curar, Ele vai nos entregar ao sal. Ele vai nos entregar ao sal. Na continuação do texto, lê junto comigo aí, versículo 11. Mas os seus lugares são lameados, e os seus pântanos não serão curados, eles serão dados ao sal. E junto o rio sobre a sua ribanceira, deste lado, daquele lado, crescerão todas as árvores para alimento, cuja folha não cairá, nem o fruto será consumido. Ela produzirá novos frutos de acordo com os seus meses, porque as suas águas saíram do santuário de Deus. E o seu fruto será para alimento e a sua folha para remédio. Assim diz o Senhor Deus: essa será a fronteira pela qual herdareis a terra, de acordo com as 12 tribos. Irmãos, nós acabamos de ver uma sequência maravilhosa. Primeiro Deus derrama vida, depois há fruto. Primeiro Deus derrama vida, depois aonde não havia vida começa a haver árvores, depois começa a haver frutos. E aí Salmos capítulo 1 versículo 3 vai nos mostrar que a árvore plantada junto às águas frutifica no tempo certo. E isso nos traz um princípio para as nossas vidas. Não devemos tentar produzir artificialmente aquilo que só as águas do trono de Deus podem fazer por nós. E aí eu vou pegar a fala da nossa irmã diaconisa Daniela. De manhã ela ministrou o meu coração e ela falou: a presença é o combustível que nos faz caminhar. E por muitas das vezes nós estamos querendo caminhar sem o combustível. Queremos frutificar, florescer com o fruto e a força dos nossos braços. Não busque primeiro o fruto, busque as águas. Meu Deus, olha o que Deus está falando conosco, irmãos. Quanto tempo nós não buscamos por essas águas? Queremos o fruto, queremos o palpável, queremos tocar o tangível, mas as águas estão passando e nós perdemos elas, irmãos. Porque as águas não param de se mover e nós passamos por elas e não percebemos, porque estamos trabalhando muito. O combustível está errado. Isso aqui vai nos ensinar algo poderoso. Porque a Bíblia diz lá em Salmos capítulo 1 versículo 3. Eu quero tornar a dizer isso. A Bíblia não diz que o povo começa a procurar os frutos. A Bíblia diz que literalmente a água plantada à beira das águas, ela frutifica no seu devido tempo. Por que não buscar o fruto e buscar a água? Porque quando a raiz encontra a água, não tem como segurar o fruto, irmãos. Você não entendeu isso aqui, talvez você está com sono aí, mas quando o fruto, quando a raiz encontra as águas que vêm do trono de Deus, não tem como segurar o fruto. A árvore começa a prosperar, o lugar de morte começa a ter vida, aonde havia sequidão espiritual começa a haver frutos. E toda vez que falamos em frutos, estamos falando de algo que é para outra geração. Meu Deus, irmãos, sabe qual é o meu e o seu problema? É que corremos atrás dos frutos e não das águas. Quanto tempo não fazemos uma vigília em que nós só buscamos a presença de Deus?
Teve uma sexta agora que foi sobrenatural, aonde nós nos deliciamos aqui na presença de Deus. Irmãos, e quando eu falo isso, não é de forma formal, formalizando, não, romantizando, não. Nós estávamos aqui adorando, quando eu abri os olhos, um estava derramado em lágrimas, o outro ajoelhado com a cara no pó, porque a presença de Deus estava entre nós. Oh meu Deus do céu, que haja sensibilidade espiritual no nosso meio, para entender que essas águas estão aqui passeando entre nós. Arabacaia somachai. Meu Deus, irmãos, para de trabalhar pelo fruto, encontra a água viva, porque haverá frutos permanentes. Ei, deixa o pântano para lá, deixa a terra deserta para lá. Ei, seu pé ainda está seco demais. Irmãos, nós ainda estamos controlando muito a nossa vida, ainda conseguimos dizer não para Deus, ainda conseguimos falar: Senhor, eu não estou pronto. Irmãos, para com isso agora, em nome de Jesus. A árvore, abre comigo Salmos, vai comigo rapidinho, nós já voltamos aqui. Salmos capítulo 1, eu quero ler isso aqui. Oh Espírito de Deus, fala conosco, meu Senhor. Que haja vida nessa noite, que haja vida nessa noite, que haja vida. Lê o versículo 3: e ele será como uma árvore plantada junto aos rios de águas, que produz o seu fruto em sua devida estação, e a sua folha também não murchará, e tudo aquilo que ele faça prosperará. Aleluia! Sabe qual é o nosso problema? Nós estamos querendo tocar no fruto sem alimentar a raiz. Sabe qual é o nosso problema? A árvore que não tem raiz, no primeiro vendaval ela cai. A árvore que não tem raiz, no primeiro vendaval ela vai cair. Que o Senhor derrame vida, e vida na raiz. Felipe, eu não entendi qual é a raiz. É o meu e o seu coração. Que haja águas vivas, que elas venham do trono do Senhor mesmo. Sabe por quê, irmãos? Em outras palavras, sabe o que está sendo dito aqui entre nós agora? Senhor, nós estamos atrás da sua presença e nada mais. Sim, nós estamos atrás da sua presença e nada mais, nada mais, nada mais. Nada mais, Senhor. Eu posso parar de pregar aqui agora, o culto vai permanecer, porque nós queremos a presença dEle e nada mais. Esses instrumentos podem parar, essa igreja pode fechar as portas, nada mais, Senhor, nós iremos continuar buscando. Oh meu Deus, águas na raiz, águas vivas na raiz. A sequidão espiritual que eu e você estamos vivendo tem uma resposta de Deus hoje, aqui, agora. Águas vivas que descem do trono sobre o seu deserto, o meu deserto, sobre o meu pântano, o seu pântano, sobre o meu lamaçal, o seu lamaçal. Águas, 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 águas. Presta atenção, irmãos. O Senhor está liberando entre nós águas vivas. E Deus leva o profeta em visão. Só que eu quero contextualizar, porque no Novo Testamento, abre comigo 1 Coríntios. Preciso ganhar tempo, já foi o horário, misericórdia. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Olha isso aqui, que poderoso, irmãos. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus, que está em vós, proveniente de Deus, e que não sois vós de vós mesmo, porque fostes comprados por um preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais são
de Deus. Por que eu estou trazendo para o Novo Testamento? Porque nós vimos que há uma água que surge da casa de Deus. Você é templo, eu sou templo. Há uma água que surge lá da casa de Deus, do templo de Deus. Desce, encontra aquele povo em sequidão, deserto, aquele mar morto. Ei, presta atenção, aqui está a conexão do velho com o novo. Deus apontou em Ezequiel, mas eu quero trazer para o Novo Testamento. Por quê? Porque assim como as águas surgiram do trono, da fonte que é Deus, através da casa de Deus, você que é casa do Espírito Santo, pode jorrar essa mesma água para aqueles que estão perdidos lá fora. O crente, ele é templo do Espírito Santo, e a Bíblia afirma para nós que nós somos a morada dele. O templo recebe água, e a água, ela vem de Deus, que é a fonte. O templo carrega, Deus produz. O templo é o canal, Deus é a nascente. Presta atenção no que eu quero falar aqui para você. O primeiro lugar que Deus recebe e desce com aquelas águas ali, após levar o profeta a elas, é o deserto. Depois Deus vai ao Mar Morto. Presta atenção no que eu quero dizer aqui para você. Primeiro Deus está visitando a igreja, e depois Deus vai visitar o mundo. Você não entendeu isso aqui? Primeiro Deus está visitando os seus, que estão atrás do fruto e não atrás da raiz, que estão literalmente cuidando daquilo que é aparente e não daquilo que é invisível. Primeiro Deus tem cura para o meu e para o seu deserto, que tem aparência de vida, mas que está morto. Primeiro Deus tem cura para nós, que temos aparência de que vive, mas que está oco e que não floresce. E depois de Deus encontrar os seus, Ele vai em circunstância e até o mundo. Ele vai até o Mar Morto, lugar que não tem vida, e aonde este rio chega, haverá vida. Só que nós estamos falando aqui, irmãos, de um rio que provém de Deus, Ezequiel. Só que agora eu quero falar do rio que procede de Deus através de mim e de você. O rio que procede de Deus através do templo que sou eu e você. Então esse rio, Deus quer alcançar pessoas perdidas. Deus quer alcançar as pessoas que estão no mundo. E é através da sua vida, porque quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ah, meu Deus, abre o nosso entendimento, Senhor. Isso aqui nos faz entender que Deus é a fonte. Isso aqui nos livra do orgulho espiritual de nós acharmos que podemos fazer algo. Mas também nos livra da passividade espiritual de achar que Deus vai fazer tudo. Tem dois segmentos esse texto. Vai nos livrar do orgulho e vai nos livrar da passividade. Eu não sei do que você precisa ser livre, mas eu sei que você precisa ser livre de algo. Eu não sei se você está como um pântano, ou como um deserto, ou como um mar morto, mas eu sei que Deus tem vida para nós nessa noite aqui agora. E que essas águas possam tomar os nossos tornozelos, os nossos joelhos, os nossos lombos, que essas águas nos façam perder o controle da vida. O Senhor escolheu você, irmão, para fluir através dele. Deus quer fazer em nós e através de nós. A questão não é se existe um rio, porque o rio existe e ele provém da parte de Deus. A questão não é essa. Existe um rio entre nós? Existe. Está aqui agora. E para aqueles que crê, vai florescer, como diz a palavra. A questão não é se existe ou não um rio. A questão é até aonde esse rio vai chegar através da minha vida. Até onde esse rio pode chegar através da minha vida. Até onde Deus pode fazer essa visão de Ezequiel se tornar uma realidade nos meus dias. O rio de Ezequiel possui um movimento. Ele sai da casa, ele aumenta a profundidade, ele avança nos lugares, até chegar nos lugares que precisam de cura. E isso aqui vai nos confrontar. Se o Espírito de Deus que habita em nós, o Espírito de Deus que habita em nós, quem está sendo, é isso aqui mesmo, perdão, irmãos. Se o Espírito de Deus que habita em nós, se Ele habita em nós, quem está sendo alcançado pelo que Deus
colocou na minha mão. E aqui entra a chave do texto. Se o Espírito de Deus habita em mim, se o Espírito de Deus faz morada em mim, quem Deus está alcançando por aquilo que Ele me entregou? Quem Deus está alcançando através daquilo que Ele entregou e me confiou, que é a sua presença? Quem Deus está alcançando através do rio vivo que está florescendo em você? É a sua casa, é os seus vizinhos, são os filhos, são os amigos. O rio não foi feito para terminar no templo. Ai, meu Deus do céu, o rio não foi feito para parar no templo. O rio não foi feito para ficar nessas quatro paredes. O rio não foi feito para acabar quando essas portas fecham. O rio não para de se mover. A glória de Deus não para de se mover. Rabacaia, só em você é templo. Ele quer alcançar a sua casa, os seus parentes, os seus vizinhos. O rio quer chegar nos lugares mais profundos. O rio quer chegar não apenas no lugar deserto, mas também no lugar que não tem vida. O rio quer chegar. O rio quer chegar naquela pessoa que você passa por ela e vira a cara, atravessa a rua para não encontrar ela. O rio quer pegar essa pessoa também. Sabe aquela pessoa que você não consegue perdoar? E você fala, meu Deus, misericórdia, essa pessoa só me amaldiçoou. Esse rio é para essa pessoa também. Porque se ele se arrepender, ele não vai só ser alcançado, ele vai fazer parte da obra de Deus. Meu Deus, irmãos, que vanglória é essa que nós queremos ter, de participar de uma chamada, que nós somos privilegiados. O rio de Ezequiel, ele não para o movimento. O rio não foi feito para parar no tempo. A presença, ela foi recebida no secreto, mas precisa se transformar em uma vida derramada no público. Ah, meu Deus do céu. A presença começou dentro da casa de Deus, desceu, foi até Ezequiel e ele começou a aumentar a profundidade. Mas ela não parou dentro da casa. Ela foi até o deserto, depois até o Mar Morto. Sabe o que é isso, irmãos? Tudo aquilo que estamos cultivando em Deus, Deus vai expor aos outros. Tudo aquilo que estamos vivendo no secreto, Deus vai expor ao público. Porque o rio de Deus não pode parar. O rio de Deus não pode parar. E aí, uma vida cultivada no secreto precisa transformar em uma vida que é derramada no público. E o que isso quer dizer, irmãos? Sabe o abraço que você dá nessa pessoa que está do seu lado? Quando acaba esse culto, você precisa dar no seu vizinho que você odeia ele. Meu Deus. Porque eu abraçar o crente que está aqui é muito fácil. Sabe o pedido de perdão que você tem coragem de chegar até os seus pastores? Me perdoa, eu pequei contra você. Você tem que chegar contra aquela pessoa cheia de razão da sua família e falar, eu te peço perdão. Porque uma vida cultivada no secreto, Deus quer que nós derramamos ela ao público. Quando verão o Senhor através de nós, quando decidimos viver uma vida unidos, caminhando no propósito. Uma igreja que se torna um rio. E eu já estou para finalizar. E que isso aqui tome o nosso coração. Uma igreja que se torna um rio é uma igreja que recebe a presença. Não tenta fabricar aquilo que somente Deus pode gerar. Como uma igreja se torna um rio? Quando ela para de querer pôr a mão aonde só Deus pode ter o governo. Quando você vai se tornar um rio? Quando você decidir abrir mão de tudo e entregar ao Senhor tudo. Quando você vai se tornar um rio? Quando você recebe a presença, mas não tenta fabricar um avivamento, porque o avivamento somente Deus pode fabricar. Quando uma igreja se torna um rio,
quando ela busca a profundidade. Ah, Senhor, que isso aqui tome as nossas vidas aqui nessa noite. Porque o profeta precisou buscar a profundidade. Não se dispersa com as crianças. Deixa Deus tomar seu coração. Ei, acomodado. Ei, distraído. O Senhor está falando conosco. Quando uma igreja se torna um rio, quando ela busca a profundidade. O que é isso, Felipe? Você vai caminhar, você vai ver as águas no tornozelo, e você vai falar: Senhor, foi glorioso o culto de domingo, mas eu quero mais na segunda. Senhor, a segunda foi gloriosa porque as águas subiram para o joelho. Eu comecei a depender do Senhor, mas eu quero mais. Eu quero a terça também, Deus. A terça foi maravilhosa, mas na quarta, Deus, eu quero perder o governo da minha vida. Oh, aleluia! Senhor, na quarta, eu quero estar tão profundo que as vozes estranhas não vão chegar nos meus ouvidos. Nada, ninguém vai me parar. Quando a igreja se torna um rio, quando ela permite ser conduzida. Ai, meu Deus, esse é o desejo da minha alma. Quando ela se deixa ser conduzida, ela deixa o Espírito governar cada área mais profundo, mais profundo. Por quê? Porque o Espírito é como o vento. Ninguém sabe para onde ele veio, de onde ele vai, para onde ele vai. Ninguém sabe. Só se ouve os ruídos do Espírito de Deus. Que o Senhor nos leve a esse lugar. Ruídos, o que são os ruídos? Arrependimento verdadeiro. Rabacaia sou. O que são os ruídos? Vida na vida. O que são os ruídos do Espírito Santo? São obras do interior que vêm para fora. O que torna nós como uma igreja que se torna um rio? Carregar vida. Aproxima-se dos lugares que precisam de restauração. Presta atenção. Às vezes eu e você carregamos vida, e isso é realidade. Mas às vezes, por tanto cultivar, nós estamos morrendo. Estamos obesos espirituais. Estamos querendo guardar reservas de águas. Estamos querendo guardar reserva de águas. E por guardar reservas de águas, estamos morrendo, tornando as águas contaminadas. Como uma igreja se torna um rio, ela produz vida. A transformação interior começa a aparecer no seu exterior. Como uma igreja produz vida, se torna um rio, ela alcança os outros. Ela não guarda esse rio para você. Ah, meu Deus, que isso aqui tome as nossas vidas. Que o Senhor rasgue o nosso entendimento e o nosso coração. Esse rio é bom demais para guardarmos aqui dentro, irmãos. Ei, meu Deus, quem era você? Olha a obra de Cristo na sua vida. Olha o perdão, olha a misericórdia, olha a família que você faz parte. Por que guardar só para mim e para você aqui dentro? Nós não somos a fonte, somos a continuação do fluxo. Aleluia! Somos a continuação do rios de água viva. Deus quer fazer através de nós. Se tornemos a extensão. Eu não sou a fonte das águas. Eu sou uma casa onde Deus habita, decidiu habitar. Ele decidiu permanecer. E se eu permanecer debaixo da presença dEle, aquilo que vem do trono poderá continuar fluindo através da minha vida. O rio começa em Deus, passa pela casa, alcança o lugar da morte. A missão do templo não é reter a água, mas permitir que ela continue o seu curso. Você não entendeu isso aqui? A minha e a sua missão não é reter e guardar a água.
é permitir que ela acesse lugares que ela não chegaria se não fosse através das nossas vidas. Se coloque de pé em nome de Jesus. E já estamos encerrando. Ezequiel não descreve apenas um rio. Ele descreve um movimento aonde as profundezas de Deus estão liberadas, aonde a transformação de Deus está liberada. Presta atenção, não se dispersa. Nós já iremos encerrar. Ezequiel não descreve apenas um rio. Não é uma história em quadrinhos, não é um livro, é uma história. Ezequiel, ele está falando de um movimento que é contínuo até os nossos dias de hoje. Águas no tornozelo. Os tornozelos, eu conheço esse rio. Os joelhos, eu dependo do rio. Os lombos, o rio começa a governar a minha força. O rio começa a governar a minha estrutura. Ah, irmãos, mas chega um lugar de águas profundas. Chega um lugar de águas profundas, aonde eu já não controlo o rio, eu sou controlado e conduzido por este rio. E por que eu estou falando isso, irmãos? Porque é uma pergunta para nós, aqui, hoje, agora. Até onde você entrou no rio? Ei, não se disperse em nome de Jesus. Até onde você entrou no rio? E aí, a água está na onde, serva? Está no tornozelo? Está no lugar de controle seu ainda? Está nos joelhos? Está nos lombos? Aonde estão essas águas na sua vida? Porque Ezequiel precisou continuar caminhando para as águas submergir ele. Até onde está esse rio na sua vida? As águas, aonde estão elas na sua e na minha vida? E então acontece o mais importante. O rio sai de mim e chega em alguém que estava morrendo. Isso aqui é forte demais. O rio sai de mim sendo morada e chega em alguém que estava morrendo. É esse o propósito de Deus, querer descer com a glória dele aqui entre nós. É fazer em nós e através de nós. Em você e através de você. Em você e através de você. Não somos a origem da vida. Você não é a origem nem o dono da vida. Você não é a origem nem o dono da vida. Felipe, o que eu sou? Então você é testemunha. E vós sereis as minhas testemunhas. Não somos o trono. Não somos o templo. Nós somos o templo. Nós não produzimos a água, mas podemos, pela graça, ser o canal dessa água para uma alma perdida lá fora. Ei, você não é a origem, você não é quem dá a água, mas pela graça você pode ser o canal da extensão de Deus para uma família perdida. Você pode ser esse canal, e isso depende da sua resposta ao Senhor agora aí. Feche seus olhos junto comigo. Eu não vou pedir para você vir aqui na frente, não. Se você se sentir esse desejo, fica à vontade, não espera alguém pedir. A minha oração é para que essas águas comecem a tomar os nossos corações aqui agora. A minha oração, Senhor, águas purificadoras. Senhor, não permita que eu seja, que o teu povo seja uma casa cheia de água, mas faça de nós, Senhor, um canal de águas vivas, que aquilo que procede do seu trono, Senhor, encontre as nossas vidas e encontre o caminho para chegar aonde a morte ainda, Senhor, opera. Quer te tocar aí agora.
recebe essa água aí agora. Rabacaia, só xereca, abadabaçô, badabaçumadai. Xerebacaia, só. Você que estava vivendo em um mar morto, caçando fruto, caçando vida, deixa a água curar essas águas aí agora. Águas que estão entrando no seu interior. Ebaiaçô, camadabaçô. Águas que vão acabar com a nossa aparência. Ei, meu Deus. Águas que vão acabar com a aparência e vão visitar a raiz, vão visitar a raiz agora. Senhor, que a sua presença tome cada pessoa. Sim, águas que purificam, águas que renovam, águas que limpam, fluxo contínuo. Senhor, é isso que nós queremos declarar e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que está em concordância, diga amém. Amém, que assim seja. Irmãos, nunca se esqueçam, a partir dessas águas na raiz, a partir dessas águas na raiz, nós não vamos precisar correr atrás do fruto. Você ainda não entendeu isso aqui que Deus está falando conosco? A partir das águas na raiz, as águas gerando vida em nós, as águas gerando cura em nós, as águas gerando libertação em nós, as águas gerando purificação em nós. Você não vai precisar correr atrás do fruto, porque uma árvore bem regada, ela dará frutos de acordo com a vontade de Deus em seu determinado tempo. Sabe o que Deus está falando para nós aqui agora? Você tinha um ministério e você vive correndo para o seu ministério. Presta atenção aqui, não se disperse. Está aceitando Jesus? Glória a Deus, aplauda ao Senhor. Se esse aplauso é o Senhor, pode ser mais forte. Pode ser mais forte. Pode ser mais forte. Ela ouviu o Senhor. Aleluia. Aleluia. Tem uma movimentação do Senhor aqui entre nós, irmãos. Só faz a oração de confissão com ela. Tem uma movimentação do Senhor aqui entre nós. Presta atenção. Morte, escassez, letargia espiritual, frieza. Presta atenção. Morte, escassez, frieza, desânimo, cansaço. Nós damos uma ordem agora, vida de Deus. Águas vivas, purificadoras. Deus, Ele está sendo muito claro conosco nessa noite. Vocês precisam de uma única coisa, a minha presença. A minha presença, diz o Senhor, é o que vocês precisam. Você não pode ficar correndo atrás do seu ministério, ou do seu título, ou da sua carteirinha aqui na igreja, não. Porque enquanto você correr atrás disso, você que vai ter que gerar o fruto. Mas se você estiver plantado à beira das águas, se você estiver no lugar certo, alimentando a raiz com as águas do trono de Deus, você que era intercessor vai voltar a ter prazer na oração. Você que tem uma autorização de Deus que está agora paralisada, vai voltar a florescer. Você que está parado no caminho, vai voltar a ter vida e a transmitir vida. Que assim seja. E que o Senhor faça através de nós. Em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. A glória de Deus.
palavra não chegasse no seu coração, mas o céu venceu. O Senhor falou o que tinha para falar. E antes de encerrar o culto, eu tenho um recado aqui para os irmãos. Reconciliação, glória a Deus. Deus abençoe, servo, que o Senhor te fortaleça, em nome de Jesus. Conta com essa família, amém? Deus abençoe. Irmãos, eu tenho um recado antes de finalizar. Dia 29/8, nós teremos um evangelismo aqui. Glória a Deus, alguém entendeu aqui do altar? Dia 29/8, às 11 da manhã, nós teremos evangelismo móvel nessa igreja. Glória a Deus. E está aí a oportunidade de você transmitir essa água viva que te alcançou hoje. Então nós queremos convidar e convocar todos, sem exceção. Você que não trabalha aos sábados, vem para cá. Nós iremos nos encontrar às 11 da manhã aqui na igreja. Felipe, como assim evangelismo móvel? Nós vamos sair daqui, passar o Sítio Joaninha, Vila Paulina, Marivone. Vamos descer até o Buchicho anunciando o evangelho que nos alcançou, amém? Glória a Deus. Irmãos, só que tem um porém, esse evangelismo ele está sendo estruturado pelo Ministério de Louvor. Por que eu quero ser bem claro nesse recado? Porque você não está saindo para nos acompanhar e assistir o Ministério de Louvor, tocar louvores na rua. Nós vamos sair numa caravana de 60 a 100 pessoas que vão sair para anunciar o Evangelho de Cristo. Então não vai ser um grupo de 15 pessoas que vai falar de Jesus, vai ser um grupo de 100 pessoas que vão falar de Jesus nas ruas. Então por que eu estou falando isso? Porque você não vai para assistir, você vai para fazer parte. Então nós vamos ter várias paradas, você vai encontrar pessoas na rua, você pode parar, orar por essas pessoas, liberar uma palavra sobre o coração dela. Depois nós vamos seguir com essa caravana. E nós cremos assim, que almas serão alcançadas pelo poder de Deus. E que você se permita fazer parte desse momento, porque Deus já nos permitiu e já nos autorizou. Amém? Glória a Deus. Tem mais algum recado? Nenhum? Põe a mão no seu coração. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Deus, pela sua misericórdia, pela sua palavra, pelo teu Espírito que se fez presente entre nós. Meu Deus, muito obrigado, Senhor. Senhor, dessa forma eu quero despedir o seu povo, selados no amor, na graça, nas doces consolações do seu Espírito. Que assim seja, em nome do Pai, Filho e do teu Espírito Santo. Assim eu despeço o seu povo, que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. Cumprimenta todos os seus irmãos e toma um cafezinho lá atrás, para a glória de Deus.